Boa noite. Antes da história começar, fecha a porta do quarto, apaga a luz e coloca os fones. Porque o relato de hoje não é para qualquer pessoa. E se você gosta de histórias de terror psicológico, suspense sombrio e relatos perturbadores, já se inscreve agora no canal Olhos na Janela. Porque todos os dias, uma nova história vai esperar por você aqui no escuro. Agora me diz nos comentários. Você teria coragem de abrir a cortina depois de ouvir batidas na sua janela às 3 da manhã? Então, boa sorte. Antes dessa história começar, eu preciso te fazer uma pergunta. O que você faria se começasse a ouvir batidas na janela do seu quarto todas as madrugadas, exatamente no mesmo horário? Porque foi isso que aconteceu comigo durante quase 2 meses. E o pior, eu morava no 2º andar. No começo, eu achei que fosse alguém tentando me assustar. Mas naquela última madrugada, quando tomei coragem de abrir a cortina, eu percebi uma coisa. Aquilo não era um homem. Tudo começou depois do meu divórcio. Eu tinha 34 anos naquela época e estava destruído emocionalmente. Minha ex-esposa foi embora levando praticamente tudo. A casa, os móveis, os planos. E depois de meses dormindo na casa de amigos, eu consegui alugar um apartamento antigo no interior de São Paulo. O prédio ficava numa rua silenciosa, quase esquecida pela cidade. Era daqueles prédios antigos dos anos 80. Corredores apertados, lâmpadas fracas, paredes amareladas pela umidade. O apartamento era pequeno, mas barato. E, sinceramente, eu só queria um lugar onde pudesse tentar reorganizar minha vida. Os primeiros dias foram normais, silenciosos até demais. A única coisa estranha era o clima do prédio. Os moradores evitavam conversar. Ninguém ficava muito tempo no corredor. E toda vez que eu entrava no elevador, as pessoas pareciam desconfortáveis, como se quisessem sair dali o mais rápido possível. Mas eu ignorei. Até a primeira batida. Era exatamente 3 horas da manhã. Toque, toque, toque. 3 batidas lentas na janela do meu quarto. Eu acordei assustado, sem entender nada. A chuva caía forte naquela madrugada e o vento fazia barulho entre os prédios. Pensei que talvez fosse algum galho, alguma coisa solta, mas havia um problema. Meu apartamento ficava no 2º andar. Não existia árvore perto da janela. Voltei a dormir tentando ignorar aquilo. Só que na noite seguinte, aconteceu de novo. 3 horas da manhã. Toque, toque, toque. As mesmas batidas, lentas, ritmadas, como alguém pedindo para entrar. Naquela madrugada, eu levantei irritado e fui até a janela. Mas quando afastei a cortina, não havia ninguém. Apenas a rua vazia, molhada pela chuva, e os postes iluminando a neblina fraca. Mesmo assim, alguma coisa me deixou desconfortável. Uma sensação horrível de que eu estava sendo observado. Fechei a cortina rapidamente e tentei esquecer aquilo. Mas as batidas continuaram nas noites seguintes. Sempre no mesmo horário. Sempre 3 batidas. E toda vez que eu olhava, não havia nada lá fora. Comecei a dormir mal. Chegava cansado do trabalho. Mal conseguia comer. E ficava esperando o relógio marcar 3 horas. Porque eu sabia que aquilo aconteceria. E sempre acontecia. Uma semana depois, comecei a perceber outras coisas. Passos no corredor durante a madrugada. Sussurros baixos atrás da porta. E às vezes, sombras passando rapidamente pela visão periférica. Mas o pior começou numa quinta-feira chuvosa. Eu tinha acabado de sair do banho, quando percebi marcas no vidro da janela. Marcas de mãos, grandes, compridas
como se alguém tivesse apoiado os dedos ali pelo lado de fora. Meu sangue gelou imediatamente, porque aquilo era impossível. Ninguém conseguiria alcançar aquela janela. Eu fiquei parado olhando aquelas marcas por vários segundos e então percebi outra coisa. As marcas estavam molhadas, como se alguém tivesse acabado de sair da chuva. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentado na cama olhando para a janela enquanto a televisão fazia barulho baixo na sala. E exatamente às 3 horas, as batidas começaram novamente. Toque, toque, toque. Mas dessa vez, vieram acompanhadas de outra coisa, de um som arrastado, como unhas deslizando lentamente pelo vidro. Meu coração começou a disparar, e pela primeira vez, eu ouvi uma respiração, lenta, pesada, do lado de fora da janela. Meu corpo inteiro travou. Então tomei coragem e puxei a cortina de uma vez. E vi. Alguma coisa estava agarrada do lado de fora do prédio. Uma silhueta extremamente magra, presa na parede como uma aranha. Os braços eram longos demais, as pernas tortas e o rosto, Deus. O rosto parecia completamente escuro, sem detalhes, sem olhos, sem expressão. A criatura ficou imóvel por alguns segundos, me encarando através do vidro. Então começou a sorrir. Um sorriso enorme, aberto demais para ser humano. Eu tropecei para trás desesperado. Quando olhei novamente, ela não estava mais lá. Na manhã seguinte, eu decidi conversar com o porteiro do prédio, um senhor velho chamado Anselmo. Quando contei sobre as batidas, o rosto dele perdeu a cor imediatamente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois perguntou: "Você mora no apartamento 207?" Aquilo me arrepiou. Respondi que sim. E então ele contou uma história que destruiu qualquer sensação de segurança que eu ainda tinha. Anos antes, um homem chamado Roberto morava naquele mesmo apartamento. Segundo os moradores, ele começou a reclamar das mesmas coisas. Batidas na janela, sombras no corredor, marcas no vidro, mas ninguém acreditou nele. Achavam que era paranoia, até a noite em que Roberto desapareceu. A polícia encontrou o apartamento trancado por dentro. Mas o quarto estava destruído. Havia marcas profundas nas paredes, sangue espalhado pelo chão, e a janela estava aberta, mesmo sem existir qualquer sacada do lado de fora. Nunca encontraram o corpo dele. Depois daquela conversa, eu deveria ter ido embora. Mas eu estava quebrado financeiramente. Não tinha para onde ir. Então tentei ignorar tudo aquilo. Só que naquela mesma noite, algo mudou. As batidas começaram mais cedo. 2h47. Toque, toque, toque. Mas dessa vez vieram da sala, não do quarto. Meu coração começou a bater tão forte que achei que fosse desmaiar. Peguei uma faca na cozinha e caminhei lentamente pelo apartamento escuro. As luzes piscavam fraco. A chuva batia nas janelas. E então ouvi novamente. Toque, 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 vindo da varanda da sala. Quando me aproximei, vi uma silhueta parada do lado de fora do vidro. Alta, imóvel, a cabeça inclinada para o lado. A criatura estava me observando. Então, lentamente, ela levantou uma das mãos e bateu no vidro. Toque! Meu corpo travou, e naquele instante, o sorriso apareceu novamente. Largo demais, humano demais, errado demais. Então as luzes apagaram. O apartamento inteiro mergulhou na escuridão. E eu ouvi passos, dentro da minha casa, lentos, arrastados, muito próximos. Foi naquele momento que eu percebi uma coisa. A criatura nunca tentou entrar.
porque ela já estava lá dentro desde o começo. E naquele instante, eu ouvi a respiração dela bem atrás de mim. Eu senti aquela respiração gelada atrás de mim. Lenta, pesada, tão próxima, que consegui sentir o ar tocando meu pescoço. Meu corpo inteiro travou. Eu não conseguia me mover. Não conseguia respirar. E então, a voz veio, baixa, arrastada, quase um sussurro dentro do meu ouvido. Você abriu a cortina? Meu coração disparou violentamente. Naquele instante, eu larguei a faca no chão e corri. Atravessei o apartamento no escuro, tropeçando nos móveis. Enquanto ouvia passos rápidos atrás de mim, passos molhados, arrastados, entrei no banheiro e bati a porta com força. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a chave. Então fiquei em silêncio, tentando ouvir qualquer coisa. E ouvi. A criatura caminhava lentamente pelo apartamento. Passos lentos, como alguém procurando. Depois, parou do lado de fora do banheiro. Complete silêncio. Meu coração parecia explodir dentro do peito. E então, toque, toque, toque. 3 batidas na porta. Eu comecei a chorar de medo. Nunca tinha sentido um terror daquele jeito. Porque naquele momento, eu sabia. Aquilo não era um invasor, não era um homem, e também não era um fantasma comum. Era alguma coisa viva, alguma coisa inteligente. E ela estava brincando comigo. Passei o resto da madrugada trancado no banheiro. Quando o sol finalmente nasceu, criei coragem de sair. O apartamento parecia normal, silencioso. Mas havia marcas. Pegadas molhadas espalhadas pelo corredor. Compridas, como pés humanos deformados. As marcas iam até meu quarto e terminavam exatamente em frente à janela. Naquela manhã, eu liguei para o dono do apartamento. Disse que queria sair imediatamente. Mas ele respondeu que o contrato mínimo era de 6 meses. Eu não tinha dinheiro suficiente para quebrar o contrato. Então, continuei preso naquele lugar. E foi aí que as coisas começaram a piorar de verdade. Nos dias seguintes, parei de dormir. Toda vez que fechava os olhos, ouvia as batidas. Mesmo durante o dia. Às vezes, eu estava no trabalho e jurava escutar toque, 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 vindo das janelas do escritório. Comecei a tomar café em excesso. Remédios para a ansiedade. Qualquer coisa para permanecer acordado. Porque eu tinha percebido uma coisa terrível. A criatura aparecia com mais frequência quando eu dormia. Certa madrugada, acordei sentado na cama sem lembrar como fui parar ali. As luzes estavam apagadas e a janela estava aberta. A chuva molhava o chão do quarto. Meu coração congelou, porque eu lembrava claramente de ter trancado aquela janela antes de dormir. Então ouvi um som vindo da sala. A televisão estava ligada. Chiado. Luz branca piscando. Caminhei lentamente pelo corredor e encontrei a sala vazia. Mas no reflexo da televisão desligada, vi a criatura parada atrás de mim. Eu virei desesperado. Não havia ninguém. Quando olhei novamente para o reflexo, ela continuava lá, imóvel, sorrindo. Foi nessa noite que comecei a perder a noção da realidade. Os moradores do prédio também começaram a agir estranho comigo. A vizinha do apartamento ao lado, uma senhora chamada Helena, passou a evitar olhar no meu rosto. Sempre parecia assustada, até que uma noite, ela me segurou pelo braço no corredor e sussurrou: "Você começou a ouvir as batidas também, não foi?" Meu sangue gelou. Perguntei o que ela sabia, mas Helena apenas olhou nervosa para os lados e respondeu: "Ela escolheu você agora." Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, a luz do corredor apagou
e ouvimos um barulho vindo das escadas. Passos rápidos, subindo, muito rápidos. Helena entrou no apartamento dela correndo e bateu a porta. E eu fiquei sozinho no corredor escuro. Então ouvi respiração, bem atrás de mim novamente. Corri de volta para o apartamento e tranquei tudo. Mas naquela madrugada, as batidas não vieram da janela. Vieram da parede. Toque, 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 lentas, como se alguém estivesse dentro da parede do quarto. Encostei o ouvido tremendo e ouvi uma coisa que nunca vou esquecer. Uma voz, fraca, abafada. Me deixa sair. Meu corpo inteiro arrepiou. A voz parecia masculina, desesperada. Então reconheci uma palavra repetida várias vezes. Roberto. O homem desaparecido. Ele estava dentro da parede. Na manhã seguinte, fui até a portaria decidido a descobrir toda a verdade. Mas encontrei o prédio em completo silêncio. O porteiro Anselmo não estava lá. A cadeira vazia. A televisão desligada. A portaria aberta. Subi até o apartamento dele nos fundos do prédio e encontrei a porta entreaberta. O cheiro. Deus. O cheiro era horrível. Podridão. Mofo. Entrei devagar e vi marcas profundas nas paredes, como unhas arranhando concreto. A cozinha estava destruída e no chão havia sangue. Muito sangue. Mas nenhum sinal do Anselmo. Apenas uma frase escrita na parede com algo escuro. Ela sobe às 3. Naquela noite, decidi que precisava sair dali de qualquer jeito. Arrumei algumas roupas numa mochila e fiquei esperando amanhecer. Mas exatamente às 3 horas, todas as luzes do apartamento apagaram ao mesmo tempo. E então, as batidas começaram. Não apenas na janela, em todos os lugares. Toque, toque, toque. Nas paredes, no teto, na porta, no chão. Como dezenas de mãos tentando entrar ao mesmo tempo. O apartamento inteiro começou a estremecer. E então ouvi vozes, várias, sussurrando meu nome. As paredes começaram a inchar lentamente, como se alguma coisa estivesse rastejando por dentro delas. E no corredor, algo começou a sair do concreto. Primeiro os dedos, longos, molhados, depois o braço, magro, torto, humano demais. Então o rosto apareceu. Era Roberto, ou o que restou dele. Os olhos completamente brancos, a pele colada nos ossos, a boca aberta num sorriso impossível. Ele rastejava pela parede como uma aranha e apontava desesperadamente para a janela do meu quarto. Foi quando ouvi a voz da criatura pela última vez, bem atrás de mim. Olha para fora. Lentamente, eu virei na direção da janela e vi dezenas deles, subindo o prédio. Meu sangue congelou imediatamente. As criaturas subiam pelas paredes do prédio como insetos. Dezenas delas, magras, pálidas, com braços compridos demais. Algumas tinham rostos humanos deformados. Outras não tinham rosto nenhum. Mas todas sorriam e todas olhavam diretamente para mim. O céu estava coberto pela chuva e os relâmpagos iluminavam aquelas coisas rastejando pela estrutura do prédio, subindo lentamente, na direção do meu apartamento. Eu tropecei para trás, desesperado. Roberto continuava preso na parede, me olhando com os olhos arregalados. Então ele abriu a boca lentamente e várias vozes saíram ao mesmo tempo. Ela não deixa ninguém ir embora. O apartamento inteiro começou a tremer violentamente. As paredes estalavam. O teto rangia. Então, ouvi gritos vindos do corredor do prédio. Gritos desesperados. Portas batendo. Pessoas correndo. Pela primeira vez desde que me mudei, os moradores estavam saindo dos apartamentos. Mas alguma coisa estava acontecendo lá fora. Peguei minha mochila e corri até a porta.
Quando abri, o corredor estava mergulhado numa escuridão quase completa. As luzes piscavam fraco e havia marcas molhadas no chão inteiro. Pegadas, centenas delas. Algumas humanas, outras não. Então ouvi Helena gritando no andar de baixo. Corre! Desci as escadas correndo enquanto o prédio inteiro parecia vibrar ao meu redor. Os moradores estavam desesperados. Uma mulher chorava segurando o filho pequeno. Um homem tentava abrir a porta principal do prédio, mas ela não se movia. Parecia trancada por alguma coisa do lado de fora. E então, ouvimos as batidas. Toque, toque, toque. Vindas da entrada principal. Todo mundo ficou em silêncio. A chuva caía violentamente lá fora e alguma coisa respirava do outro lado da porta. Helena segurou meu braço tremendo. Ela chorava. Ela acordou. Perguntei o que estava acontecendo. E então, Helena contou a verdade. Décadas antes, aquele prédio foi construído sobre o terreno de um antigo hospital psiquiátrico clandestino. Nos anos 70, pacientes desapareciam ali dentro. Principalmente moradores de rua, dependentes químicos, pessoas sem família. Os médicos realizavam experimentos ilegais, mas um incêndio destruiu parte do lugar. Muitos corpos nunca foram encontrados. Segundo Helena, alguma coisa sobreviveu naquele subterrâneo. Alguma coisa que aprendeu a imitar pessoas e que precisava subir, sempre subir. Por isso as batidas aconteciam nas janelas. Ela procurava alguém para deixar entrar. Meu corpo inteiro ficou gelado. Então perguntei: e o Roberto? Helena começou a chorar. Ele abriu a janela. Naquele instante, algo bateu violentamente na porta principal do prédio. Bum! Todos gritaram assustados. Outra batida. Bum! A madeira começou a rachar. E então ouvimos vozes, várias vozes do lado de fora, imitando moradores do prédio, imitando crianças, imitando pessoas mortas. Abre! Tá frio aqui fora. Por favor! Mas uma das vozes fez meu sangue congelar. Era a voz da minha ex-esposa. Amor, me deixa entrar. Meu coração disparou, porque era perfeita, idêntica. Alguns moradores começaram a chorar, outros tampavam os ouvidos. E então, a porta explodiu. As luzes apagaram imediatamente. O corredor mergulhou no escuro absoluto e eles entraram. O som era horrível. Corpos rastejando pelo chão, unhas arranhando o concreto, respirações molhadas. As pessoas começaram a correr desesperadas. Ouvi gritos, barulho de ossos quebrando. Uma mulher começou a berrar no escuro, até a voz dela desaparecer de repente. Peguei Helena pelo braço e subi correndo de volta pelas escadas. As criaturas vinham atrás da gente, rápidas, rastejando pelas paredes e teto, como aranhas humanas. Entramos no meu apartamento e tranquei a porta. Mas eu sabia, aquilo não ia segurar elas por muito tempo. Helena olhava desesperada para a janela. E então sussurrou: ela quer você. Perguntei o que ela queria dizer, mas antes que respondesse, ouvimos passos dentro do apartamento. Meu sangue gelou, porque estávamos sozinhos, ou pelo menos deveríamos estar. Os passos vinham do meu quarto, lentos, arrastados. Helena começou a recuar tremendo. E então, a criatura saiu do corredor, alta, muito alta, quase encostando no teto. Os braços longos arrastando pelo chão, a pele pálida coberta de água escura. E o rosto? Deus. O rosto mudava o tempo inteiro, como se dezenas de rostos humanos aparecessem e desaparecessem na carne dela. Minha ex-esposa, Roberto, Anselmo, moradores do prédio.
todos presos ali, todos sorrindo. A criatura inclinou lentamente a cabeça e falou com dezenas de vozes misturadas. Você abriu a cortina. As paredes começaram a pulsar ao redor dela, como um coração vivo escondido dentro do prédio. E então percebi uma coisa horrível. O prédio inteiro estava vivo. Aquelas criaturas não moravam ali. Elas eram o próprio prédio. Helena começou a rezar desesperadamente, mas a entidade apenas caminhou lentamente na direção dela. Então os braços da criatura se abriram e dezenas de mãos surgiram da barriga dela. Mãos humanas. Tentando agarrar Helena, ela gritou e foi puxada violentamente para dentro da criatura. O corpo dela desapareceu lentamente na carne daquela coisa, enquanto dezenas de rostos surgiam gritando ao mesmo tempo. Eu nunca vou esquecer aquele som. Nunca. Corri até a cozinha e peguei a primeira coisa que encontrei. Álcool. Desesperado. Comecei a jogar álcool pelas cortinas, pelas paredes, pelo chão. A criatura continuava vindo na minha direção, sorrindo com todos aqueles rostos. Então peguei um isqueiro e coloquei fogo no apartamento inteiro. As chamas subiram rapidamente. A entidade soltou um grito impossível. O prédio começou a estremecer violentamente. As paredes rachavam, os corredores afundavam, e enquanto o fogo se espalhava, eu corria em direção à saída. As criaturas gritavam dentro das paredes, batendo, arranhando, tentando escapar. Consegui chegar na rua segundos antes do prédio começar a desabar. Os andares afundaram um sobre o outro, enquanto as chamas iluminavam a chuva da madrugada. E no meio do incêndio, eu vi centenas de silhuetas olhando pelas janelas em chamas, imóveis, observando, sorrindo. A polícia disse que foi vazamento de gás. Morreram 16 pessoas naquela noite. Nunca encontraram corpos suficientes. E o terreno ficou abandonado desde então. Mas às vezes, quando acordo durante a madrugada, eu ainda ouço toque, toque, toque. 3 batidas lentas na janela do meu quarto. E o pior, eu não moro mais no segundo andar. Alguns meses se passaram depois do incêndio. Eu tentei seguir minha vida. Mudei de cidade. Troquei de emprego. Comecei terapia. Passei a dormir com a televisão ligada. E nunca mais consegui deixar cortinas abertas durante a madrugada. Mas o problema do verdadeiro terror é que ele nunca acaba quando deveria. Porque certas coisas grudam em você. E eu comecei a perceber isso logo nas primeiras semanas. No começo eram detalhes pequenos, sombras rápidas refletidas nas vitrines da rua, marcas molhadas aparecendo no chão do apartamento novo. E às vezes, durante a madrugada, eu acordava com a sensação de que havia alguém observando da janela, mesmo morando no 11º andar. Então, começaram os sonhos. Eu sonhava com o prédio queimando, mas no sonho, as criaturas não morriam. Elas desciam, saíam dos escombros, rastejando lentamente pela cidade, subindo paredes, entrando em apartamentos, observando pessoas dormindo. E sempre, antes de acordar, eu via aquela criatura olhando diretamente para mim, sorrindo com dezenas de rostos humanos. Uma noite, acordei exatamente às 3 horas da manhã. O apartamento estava silencioso demais, a televisão desligada, as luzes apagadas. E então ouvi toque, toque, toque. Meu coração disparou imediatamente. As batidas vinham da janela da sala. Fiquei imóvel na cama tentando convencer a mim mesmo de que aquilo não era real. Mas então ouvi novamente. Toque, toque, toque. Levantei lentamente. As pernas tremiam tanto que mal consegui caminhar pelo corredor.
E quando cheguei na sala, vi uma coisa que destruiu o pouco de sanidade que ainda me restava. Havia marcas molhadas no teto, pegadas, como se alguma coisa tivesse caminhado ali em cima, lentamente, na direção da janela. As batidas continuaram, mais fortes agora. Então o celular começou a tocar. Número desconhecido. Demorei alguns segundos para atender. E quando atendi, ouvi respiração. Lenta, pesada. Depois, a voz da Helena. Ela não morreu. Meu sangue congelou. Porque Helena tinha desaparecido dentro daquela criatura. Então a voz começou a chorar, desesperadamente. Ela está espalhando. A ligação caiu. Na mesma hora, a janela da sala explodiu. O vidro voou pelo apartamento inteiro. E alguma coisa entrou rastejando no escuro. Eu só consegui ver os braços, longos, molhados, humanos demais. Corri imediatamente para a porta, mas ouvi passos vindo do corredor do prédio. Muitos passos. Olhei pelo olho mágico e quase perdi a respiração. Os moradores do prédio estavam parados do lado de fora, todos imóveis, olhando para minha porta. Mas havia uma coisa errada. Todos sorriam exatamente igual, o mesmo sorriso impossível da criatura. Então, começaram a bater na porta juntos. Toque, 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 sincronizados. Meu corpo inteiro tremia. E naquele instante, eu entendi a verdade. O incêndio nunca destruiu aquilo. A entidade apenas se espalhou, como um vírus, como mofo crescendo pelas paredes da cidade. E agora, ela sabia onde eu estava. Passei os dias seguintes fugindo. Hotéis, rodoviárias, estradas. Mas não importava para onde eu ia. As batidas continuavam, sempre às 3 horas da manhã. E as pessoas começavam a agir estranho perto de mim. Às vezes eu entrava num restaurante e encontrava alguém olhando fixamente para mim sem piscar. Outras vezes, via pessoas paradas nas janelas dos prédios observando a rua, sorrindo. Sempre sorrindo. Comecei a perceber que ela estava usando pessoas, entrando nelas, imitando elas. E então, na pior madrugada da minha vida, eu finalmente descobri como aquilo se espalhava. Eu estava hospedado num hotel barato na beira da estrada, quando acordei ouvindo gritos no corredor. Saí do quarto desesperado e vi um homem ajoelhado no chão, chorando, batendo a cabeça contra a parede. Os outros hóspedes observavam assustados. Então o homem começou a rir. Um sorriso enorme abriu no rosto dele e, lentamente, ele olhou para a janela do corredor. Todos olharam junto. As batidas começaram. Toque, toque, toque. O homem então sussurrou. Ela escolheu outro. Naquele instante, todos os hóspedes começaram a sorrir também, exatamente iguais. Eu corri sem olhar para trás, porque finalmente entendi uma coisa horrível. A criatura não precisava mais subir pelas paredes. Agora, ela subia pelas pessoas. Hoje fazem 4 anos desde o incêndio. 4 anos fugindo. 4 anos sem dormir direito. 4 anos ouvindo batidas em todas as cidades por onde passo. E eu resolvi contar essa história porque acho que não tenho mais muito tempo. Ela está perto. Eu sinto. As pessoas no hotel começaram a sorrir novamente hoje cedo. O recepcionista não piscou nenhuma vez enquanto falava comigo. E agora, enquanto termino esse relato, são exatamente 3 horas da manhã. Eu consigo ouvir passos no corredor, lentos, arrastados, parando na frente da minha porta. E então, toque, toque, toque. Se algum dia você acordar ouvindo batidas na janela, não olhe, nunca olhe, porque no momento em que você abrir a cortina, ela também vai enxergar você. Aresi CTA inicial. Estilo cinematográfico.
Antes da história. Boa noite. Antes da história começar, fecha a porta do quarto, apaga a luz e coloca os fones. Porque o relato de hoje não é para qualquer pessoa. E se você gosta de histórias de terror psicológico, suspense sombrio e relatos perturbadores, já se inscreve agora no canal Olhos na Janela, porque toda semana uma nova história vai esperar por você aqui no escuro. Agora me diz nos comentários, você teria coragem de abrir a cortina depois de ouvir batidas na sua janela às 3 da manhã? Então, boa sorte. CTA final. Fim do vídeo. E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar dele, o que você faria? Você abriria a porta? Ajudaria a menina na estrada? Ou desceria até o porão? Comenta aqui embaixo, porque eu leio absolutamente todos os relatos. E se você gosta de histórias sombrias, terror psicológico e suspense cinematográfico, se inscreve no canal Olhos na Janela, porque na próxima madrugada, talvez a próxima história seja sobre você. Boa noite. E cuidado ao olhar pela janela. Eu nunca deveria ter comprado aquela casa. Desde o primeiro dia, alguma coisa naquele lugar parecia errada. Não era apenas o silêncio, nem o cheiro de madeira velha, nem o fato da casa ficar completamente isolada no meio da mata. Era a sensação, como se alguém estivesse esperando a gente chegar. Eu e minha esposa nos mudamos para lá 6 meses depois da morte do nosso filho. Miguel tinha apenas 7 anos. Um acidente de carro destruiu nossa vida inteira numa única noite. Depois do enterro, nós simplesmente deixamos de existir como casal. Minha esposa parou de sorrir, parou de comer direito. Quase não falava mais comigo. E eu só tentava sobreviver aos dias. Então apareceu aquela casa, barata demais, grande demais, antiga demais. No começo achei estranho, mas a verdade é que pessoas desesperadas ignoram sinais óbvios, e nós estávamos desesperados. A casa ficava afastada da cidade, cercada por árvores altas e estrada de terra. Era antiga, muito antiga, daquelas casas de madeira que rangem mesmo sem ninguém andando. Minha esposa gostou imediatamente. Pela primeira vez em meses, eu vi brilho nos olhos dela. Hoje, eu daria qualquer coisa para voltar naquele momento e impedir aquela mudança. Porque foi naquela casa que eu perdi minha esposa de verdade. Na primeira noite, acordei sozinho na cama. O relógio marcava 3h20 da manhã. A chuva caía fraca lá fora e o quarto estava escuro. Achei que minha esposa tivesse ido ao banheiro, mas então ouvi uma voz baixa vindo do andar de baixo. Desci as escadas devagar e encontrei ela sentada no último degrau que levava ao porão, imóvel, olhando para a escuridão lá embaixo. Meu coração apertou na mesma hora. Perguntei o que ela estava fazendo. Ela demorou alguns segundos para responder. Então disse: eu ouvi o Miguel chorando. Meu sangue gelou. Naquela noite, convenci ela a voltar para o quarto. Achei que fosse apenas o luto destruindo a mente dela. Mas nas semanas seguintes, as coisas começaram a piorar. Minha esposa passou a acordar todas as madrugadas, sempre no mesmo horário, sempre indo até o porão. Às vezes eu encontrava ela parada diante da porta, como se estivesse escutando alguém do outro lado. Outras vezes, ela conversava sozinha lá embaixo, sussurrando, como uma mãe acalmando um filho assustado. Perguntei várias vezes com quem ela falava, mas ela sempre respondia a mesma coisa. Ele sente frio. Aquilo começou a destruir minha cabeça,
porque a voz dela parecia sincera, convencida, como se realmente acreditasse que nosso filho estivesse ali. Comecei a trancar a porta do porão durante a noite, mas toda madrugada eu encontrava a porta aberta novamente, mesmo sem ninguém tocar nela. E então começaram os sons. Passos lentos no piso de madeira, objetos caindo no porão, e às vezes risadas infantis, baixas, distantes. Numa madrugada, acordei com minha esposa chorando no corredor. Quando saí do quarto, ela estava abraçada com alguma coisa no escuro. Meu coração quase parou. Mas quando acendi a luz, ela estava sozinha, os braços vazios. Ela começou a gritar comigo. Disse que eu tinha assustado ele. Naquela noite, pela primeira vez, eu senti medo da minha própria esposa. Os moradores da cidade evitavam falar sobre aquela casa. Sempre mudavam de assunto, até que um senhor do mercado finalmente comentou alguma coisa. Segundo ele, a casa pertenceu a uma mulher chamada Amélia nos anos 60. Ela perdeu o filho pequeno após uma doença misteriosa. Depois disso, enlouqueceu completamente. Diziam que ela realizava rituais no porão, tentando trazer o menino de volta. Animais começaram a desaparecer da região. Depois, crianças. Até que uma noite, a polícia encontrou o marido dela morto dentro da casa. O corpo estava no porão, sem os olhos. Amélia desapareceu no mesmo dia. Nunca encontraram ela. Quando ouvi aquela história, decidi vender a casa imediatamente. Mas já era tarde, porque naquela mesma noite, minha esposa me acordou sorrindo. Um sorriso estranho, pálido, e sussurrou: "Ele quer falar com você." Meu corpo inteiro gelou. Perguntei do que ela estava falando. Então ela apontou lentamente para o corredor escuro e eu ouvi uma voz infantil: "Papai." Meu coração parou. Era a voz do Miguel. Perfeita, idêntica. Eu corri até o corredor, mas não havia ninguém lá. Apenas o escuro. E então ouvi passos correndo no andar de baixo. Desci imediatamente. A porta do porão estava aberta. O cheiro vindo lá de dentro era horrível. Terra molhada, mofo, carne estragada. Peguei uma lanterna e desci lentamente os degraus. O porão era maior do que eu imaginava. Velho, úmido, cheio de caixas antigas. Mas havia desenhos nas paredes, símbolos feitos com tinta preta, círculos, nomes, frases riscadas. E no centro do porão havia uma cadeira infantil. Meu coração começou a bater violentamente, porque em cima da cadeira estava o carrinho favorito do Miguel. O mesmo carrinho que foi enterrado junto com ele. Eu comecei a tremer. Aquilo era impossível. Então ouvi uma risada atrás de mim. Quando virei a lanterna, vi uma silhueta pequena correndo entre as sombras do porão. "Miguel!" Corri atrás dela desesperado. Mas a criatura desapareceu no escuro. E então ouvi a voz da minha esposa, bem perto do meu ouvido. Ele voltou para a gente. Virei assustado. Ela estava parada atrás de mim, sorrindo. Mas havia alguma coisa errada nos olhos dela. Pareciam fundos demais, escuros demais. Então ela segurou minha mão e colocou no próprio rosto. A pele dela estava gelada, muito gelada. E naquele instante, ouvi outra respiração no porão, mais pesada, mais profunda. Alguma coisa estava escondida no escuro junto com a gente. Naquela madrugada, não consegui sair do porão, porque quando tentei subir as escadas, a porta bateu sozinha. Minha esposa começou a rir. Um riso baixo, quase infantil. E então a voz do Miguel voltou. "Fica com a gente, papai." A lanterna começou a piscar. As sombras pareciam se mover nas paredes. E aos poucos,
Eu comecei a enxergar figuras no escuro do porão. Pessoas paradas, imóveis, observando. Algumas eram crianças, outras não pareciam humanas, mas todas tinham os olhos completamente pretos. Minha respiração travou. Então a criatura apareceu, lentamente, saindo da escuridão atrás da cadeira infantil. No começo, parecia uma criança, pequena, magra, mas conforme se aproximava, o corpo começava a mudar. Os braços alongavam, as pernas entortavam, a cabeça girava devagar demais, até que aquela coisa ficou alta, muito alta. E o rosto... Deus! O rosto mudava constantemente. Ora era Miguel, ora era minha esposa, ora era um rosto completamente desconhecido. A criatura então sorriu e falou com dezenas de vozes misturadas. Vocês pediram para ele voltar. Minha esposa começou a chorar de felicidade, como se realmente acreditasse que aquilo fosse nosso filho. Mas eu entendi. Aquilo não trouxe Miguel de volta. Aquilo apenas vestiu a voz dele. A criatura começou a caminhar lentamente na nossa direção. O chão do porão parecia pulsar, como carne viva escondida sob a madeira. As figuras escuras ao redor começaram a se aproximar também, silenciosas, rastejando. Minha esposa segurou minha mão com força, mas então olhou para mim sorrindo. Agora a gente pode ser uma família de novo. Foi nesse momento que percebi que ela não queria sair dali. Ela já pertencia àquela coisa. Desesperado, empurrei minha esposa para o lado e corri até as escadas. A porta estava trancada. Comecei a bater desesperadamente. Então ouvi passos rápidos atrás de mim. Quando olhei, a criatura estava rastejando no teto do porão. Os braços longos arrastando pela madeira, os olhos completamente pretos, e usando a voz do meu filho: "Por que você abandonou a gente, papai?" Aquilo destruiu minha mente, porque por um segundo eu quis acreditar. Quis acreditar que Miguel realmente tinha voltado. E foi exatamente isso que aquela coisa queria. Ela se alimentava da dor, do luto, da culpa. Então senti mãos segurando minhas pernas. As figuras escuras começaram a me puxar pelo chão. Centenas de mãos frias, enquanto a criatura descia lentamente do teto. Sorrindo, foi quando vi o lampião antigo perto das caixas. Sem pensar, joguei ele contra as paredes cobertas por símbolos. O fogo se espalhou imediatamente pelo porão. A criatura soltou um grito impossível. As sombras começaram a se contorcer desesperadas. As paredes tremiam. E então, a porta do porão finalmente abriu. Corri escada acima enquanto o fogo tomava conta da casa. Mas antes de sair, olhei para trás uma última vez. Minha esposa continuava parada no porão, sorrindo para a escuridão. Ela não tentou fugir. Nunca tentou. A polícia encontrou apenas os restos da casa queimando na manhã seguinte. Nunca encontraram o corpo da minha esposa, nem qualquer sinal do porão. Como se ele nunca tivesse existido. Passei anos tentando esquecer aquilo. Mas às vezes, durante a madrugada, eu ainda acordo ouvindo passos no andar de baixo. E o pior, eu moro sozinho. Se você dirige sozinho durante a madrugada, presta atenção nisso. Porque existem estradas onde você nunca deve parar o carro, principalmente se encontrar uma menina chorando no acostamento. Eu parei, e foi a pior decisão da minha vida. Porque alguns quilômetros depois, quando olhei pelo retrovisor, ela ainda estava sentada no banco de trás. Tudo começou há 4 anos. Eu trabalhava como caminhoneiro no sul do Brasil.
fazendo viagens longas entre cidades pequenas durante a madrugada. Naquela época, eu já estava acostumado com estradas vazias, postos abandonados, neblina fechada e o silêncio estranho que existe longe das cidades. Mas existia uma estrada específica que todo caminhoneiro evitava comentar. A BR-128, principalmente o trecho perto da Serra Negra. Alguns motoristas juravam ouvir vozes no rádio. Outros falavam sobre vultos atravessando a pista durante a chuva. Mas havia uma história que sempre se repetia, a da menina no acostamento. Segundo os relatos, ela aparecia durante madrugadas chuvosas, sempre descalça, sempre molhada, sempre segurando uma boneca velha. E todos diziam a mesma coisa: nunca pare o caminhão. Eu nunca acreditei nessas histórias. Até aquela noite. Era quase 2 horas da manhã. E a chuva estava ficando muito forte. A estrada praticamente desaparecia no meio da neblina. Meu rádio só pegava chiado. E o único som dentro da cabine era o limpador de para-brisa arrastando lentamente. Foi quando eu vi uma menina parada no acostamento. Pequena, magra, com um vestido branco completamente encharcado. Ela segurava uma boneca de pano contra o peito. Meu coração apertou imediatamente. Pensei que fosse alguma criança perdida. Reduzi a velocidade. E então percebi uma coisa estranha. Ela não levantava a cabeça. Ficava apenas parada, chorando baixinho sob a chuva. Olhei para os lados, procurando algum carro, alguma família, qualquer coisa. Nada. A estrada estava completamente vazia. Então parei. Hoje, eu faria qualquer coisa para voltar naquele momento e continuar dirigindo. Desci do caminhão correndo por causa da chuva. Perguntei se ela estava bem. Nenhuma resposta. Quando me aproximei, vi que os pés dela estavam cobertos de lama. E a boneca? A boneca parecia muito antiga, costurada à mão. Os olhos de botão estavam parcialmente arrancados. Perguntei onde estavam os pais dela. Então, finalmente, ela levantou a cabeça. Meu sangue gelou, porque os olhos dela pareciam fundos demais, escuros demais, e a pele era pálida como papel molhado. Ela apenas apontou lentamente para a floresta ao lado da estrada e sussurrou: eles caíram no rio. Naquele instante, um trovão iluminou a estrada inteira e eu vi uma ponte antiga alguns metros adiante. A estrutura parecia destruída parcialmente pela ferrugem. Perguntei o nome dela, mas a menina apenas respondeu: "Tá frio." Meu instinto mandava entrar no caminhão e ir embora. Mas eu não consegui deixar aquela criança ali. Então abri a porta da cabine e mandei ela entrar. Ela subiu lentamente, ainda segurando a boneca contra o peito. O banco ficou molhado imediatamente. Voltei para o volante e continuei dirigindo em silêncio. O clima dentro da cabine parecia errado, pesado. A menina continuava olhando fixamente para frente sem dizer nada. Então liguei o rádio tentando quebrar o silêncio. Só saiu chiado. Mas no meio do ruído, comecei a ouvir vozes, baixas, infantis, como várias crianças sussurrando ao mesmo tempo. Meu coração começou a bater mais forte. Ajustei o rádio várias vezes, mas as vozes continuavam. Então ouvi claramente. Ele parou. Olhei imediatamente para o banco ao lado. A menina estava olhando para mim, sorrindo. Um sorriso pequeno, mas completamente vazio. A chuva piorou conforme avançávamos pela serra. A neblina cobria quase toda a pista. E então comecei a perceber outra coisa estranha. O retrovisor interno não refletia a menina. Meu sangue gelou na mesma hora. Olhei novamente tentando racionalizar aquilo. Mas o banco traseiro aparecia vazio no espelho. Completamente vazio.
Minhas mãos começaram a tremer no volante. Perguntei novamente o nome dela. Ela demorou alguns segundos para responder. Então falou: "Você também vai cair?" Naquele instante, o caminhão perdeu força por alguns segundos. As luzes piscaram e o rádio começou a transmitir um som horrível. Gritos, muitos gritos. Depois, água. Som de água correndo violentamente. Então uma voz masculina surgiu no chiado. "Sai daí agora." O rádio desligou sozinho. Meu coração parecia explodir. Pisei fundo tentando sair daquela estrada o mais rápido possível. Mas então vi uma coisa impossível. A ponte apareceu novamente. A mesma ponte. Eu tinha dirigido por quase 20 minutos. Não fazia sentido estar no mesmo lugar. Olhei desesperado pelo retrovisor. E a menina não estava mais no banco. Meu corpo inteiro travou. Então ouvi água pingando atrás de mim. Lentamente. Virei a cabeça. Ela estava sentada no banco de trás, sorrindo, completamente molhada. E havia algo pior. Outras silhuetas começaram a aparecer ao lado dela. Crianças, pequenas, encharcadas, todas olhando para mim. Perdi o controle do caminhão por alguns segundos. O veículo derrapou na pista molhada. Consegui evitar cair na ribanceira por muito pouco. Quando parei o caminhão, a cabine estava silenciosa novamente. Olhei para trás desesperado. Não havia ninguém. Mas os bancos estavam molhados e cheios de lama. Minha respiração estava completamente descontrolada. Então vi luzes alguns metros adiante. Um posto de gasolina. Parei imediatamente. O lugar parecia velho, quase abandonado. Havia apenas um carro estacionado e um frentista magro fumando perto da loja. Desci do caminhão tremendo. Perguntei se havia alguma delegacia próxima. O homem me olhou estranho. Então perguntou: "Você viu ela, não viu?" Meu sangue gelou. Contei rapidamente sobre a menina. O frentista ficou em silêncio por alguns segundos. E então falou: "Você não devia ter parado." Ele me levou até dentro da loja. O lugar cheirava a café velho e cigarro. E então me contou a história da estrada. Décadas antes, um ônibus escolar caiu da ponte durante uma tempestade. O veículo despencou no rio com várias crianças dentro. A correnteza destruiu completamente o ônibus. Alguns corpos nunca foram encontrados. Desde então, motoristas começaram a relatar aparições na estrada, principalmente durante chuva forte. Segundo o frentista, a menina sempre procurava alguém disposto a parar, porque ela queria voltar para casa. Mas toda pessoa que dava carona desaparecia dias depois. Meu corpo inteiro ficou gelado. Perguntei por que ninguém fechava aquela estrada. Então o homem respondeu algo que nunca esqueci. Porque a estrada não é o problema. Naquela madrugada, decidi abandonar o caminhão e esperar amanhecer no posto. Mas perto das 3 horas, a energia caiu. O posto inteiro mergulhou na escuridão. E então ouvimos risadas infantis vindo lá de fora. O frentista ficou pálido imediatamente. Correu até as janelas e trancou tudo. As risadas continuavam, misturadas com passos molhados ao redor do posto. Então começaram as vozes. "Moço, tá frio. Deixa a gente entrar." Meu coração disparou. As vozes vinham de todos os lados. E então algo começou a arranhar a porta principal. Devagar, como unhas molhadas raspando metal. O frentista pegou uma espingarda velha atrás do balcão. As mãos dele tremiam violentamente. Então as luzes voltaram por alguns segundos. E eu vi dezenas de crianças paradas do lado de fora do posto, encharcadas, imóveis, todas segurando bonecas destruídas. E no centro delas estava a menina,
sorrindo para mim. As luzes apagaram novamente, e então ouvimos vidro quebrando. As crianças entraram. Eu nunca vou esquecer o que vi naquela noite. As criaturas rastejavam pelo chão molhado do posto, deixando marcas de lama por onde passavam. Os olhos completamente pretos, os movimentos errados, como corpos afogados tentando andar novamente. O frentista começou a atirar desesperadamente, mas as crianças continuavam vindo, silenciosas. A menina então olhou diretamente para mim e falou com dezenas de vozes ao mesmo tempo. Você prometeu levar a gente. Aquilo destruiu minha mente, porque eu finalmente entendi. Ela nunca queria ajuda. Ela queria carona. Queria alguém para tirar elas daquela estrada. Mesmo que isso significasse levar a morte junto. Corri pelos fundos do posto, enquanto os gritos ecoavam atrás de mim. Entrei no caminhão e acelerei sem olhar para trás. A chuva continuava caindo violentamente, mas no retrovisor, eu ainda conseguia ver as crianças correndo atrás do caminhão na estrada escura. Nunca mais voltei para aquela região. Nunca mais dirigi durante a madrugada. E até hoje, eu evito olhar para o banco de trás quando estou sozinho no carro. Porque, às vezes, principalmente quando começa a chover, eu ainda escuto uma voz infantil bem perto do meu ouvido. Moço. E então sinto o cheiro de rio dentro do veículo. E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar dele, o que você faria? Você abriria a porta? Ajudaria a menina na estrada? Ou desceria até o porão? Comenta aqui embaixo, porque eu leio absolutamente todos os relatos. E se você gosta de histórias sombrias, terror psicológico e suspense cinematográfico, se inscreve no canal Olhos na Janela, porque na próxima madrugada, talvez a próxima história seja sobre você. Boa noite e cuidado ao olhar pela janela.